Como eu havia dito pela manhã, nós daremos continuidade às exposições em Neemias. Eu peço a você que abra a sua Bíblia em Neemias, agora no capítulo 12. Neemias, capítulo de número 12. Por favor, meus irmãos. Neemias, capítulo de número 12. Assim diz o Senhor: Ora, estes são os sacerdotes e os levitas que subiram com Zorobabel, o filho de Sealtiel, e Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetoi, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías e Joiaribe, Gedaías, Salu, Almoque, Ilquias e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e dos seus irmãos nos dias de Jesua. Além disso, os levitas, Jesua, Binuí, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias, que com seus irmãos estavam encarregados de dar graças. Além disso, Baquebuquias e Uni, os seus irmãos, estavam defronte deles nas guardas. E Jesua gerou Joiaquim, e Joiaquim gerou Eliasibe, e Eliasibe gerou Joiada, e Joiada gerou Jonatas, e Jonatas gerou Jadua. E nos dias de Joiaquim foram sacerdotes, os chefes dos pais, de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias e Esdras, Mesulão, de Amarias e Joanã, de Maluqui, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim, Adna, de Meraiote e Eucai, de Ido, Zacarias, de Ginetom, Mesulão, de Abias, Zicre, de Miniamim, de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, e de Joiaribe, Matenai, de Gedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Ilquias, Asabias, de Gedaías, Netanel, dos levitas, nos dias de Eliasibe, Joiada e Jonã e Jadua foram registrados chefes dos pais, também os sacerdotes para o reinado de Dario, o persa. Os filhos de Levi, os chefes dos pais, estavam escritos no livro das crônicas, até os dias de Joanã, o filho de Eliasibe. E o chefe dos levitas, Asabias, Serebias e Jesua, o filho de Cadmiel, com seus irmãos diante deles, para louvar e dar graças, segundo o mandamento de Davi, o homem de Deus, guarda contra guarda. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube foram porteiros, mantendo a guarda nas soleiras dos portões. Estes foram nos dias de Joaquim, o filho de Jesua, o filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador do sacerdote Esdras, o escribas. E na dedicação da muralha de Jerusalém, eles buscaram os levitas de todos os seus lugares para trazê-los a Jerusalém, para celebrar a dedicação com alegria, com ações de graças e com cânticos, símbolos, saltérios e harpas. E os filhos dos cantores se reuniram, tanto da planície ao redor de Jerusalém, quanto das aldeias de Netofatitas, também da casa de Gilgal e dos campos de Gibeá e Asmavete, porquanto os cantores tinham edificado para si aldeias ao redor de Jerusalém. E os sacerdotes e os levitas se purificaram e purificaram o povo, e portões e a muralha. Então eu trouxe os príncipes de Judá ao alto da muralha e constituí 2 grandes companhias para dar graças, das quais uma seguiu pelo lado direito da muralha, em direção ao portão do esterco. E depois deles vieram Osaías e a metade dos príncipes de Judá, e Azarias, Esdras, Mesulão, Judá e Benjamim, e Semaías e Jeremias, e alguns dos filhos dos sacerdotes com trombetas, a saber, Zacarias, o filho de Jonatas, o filho de Semaías, o filho de Matanias, o filho de Micaías, o filho de Zacur, o filho de Asaf.
E os seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos musicais de Davi, o homem de Deus, e Esdras, o escriba, adiante deles. E na porta da fonte, a qual estava defronte deles, subiram as escadas da cidade de Davi, onde começa a subida da muralha, desde cima da casa de Davi até o portão das águas na parte leste. E a outra companhia que dava graças seguia em direção a eles, e eu depois deles, e a metade do povo sobre a muralha, desde além da torre das fornalhas até a muralha larga. E do alto do portão de Efraim, e do alto do portão velho, e do alto do portão do peixe, e da torre de Ananeel, e da torre de Meá, até o portão das ovelhas, e eles pararam no portão da prisão. Assim se puseram em pé as duas companhias que davam graças na casa de Deus, como também eu e a metade dos governantes comigo, e os sacerdotes, Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias, com as trombetas, e Maazéias, e Semaías, e Eleazar e Uzi, e Joanã, e Malquias, e Elão, e Ezé. E os cantores cantaram em voz alta com Jezraías, o seu supervisor. Além disso, naquele dia, eles ofereceram grandes sacrifícios e se regozijaram, porque Deus havia feito com eles. Se regozijassem com grande alegria. Também as esposas e os filhos se regozijaram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu de longe. E naquele tempo, alguns foram indicados para as câmaras, para os tesouros, para as ofertas, para os primeiros frutos, e para os dízimos, para nelas ajuntar dos campos das cidades, as porções da lei para os sacerdotes e levitas, porque Judá se regozijava pelos sacerdotes e pelos levitas que serviam. E tanto os cantores como os porteiros mantinham a guarda do seu Deus e a guarda da purificação, de acordo com o mandamento de Davi e de seu filho Salomão. Porque nos dias de Davi e Asaf, desde a antiguidade, havia chefes dos cantores e cânticos de louvor e ações de graças a Deus. E todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, davam aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, e eles santificavam coisas santas aos levitas, e os levitas as santificavam para os filhos de Arão. Amém e amém. Senhor Deus bendito, tua palavra foi lida. Aplica ela aos nossos corações, Senhor. Nos dá o devido entendimento de toda a tua verdade. Em nome de Cristo Jesus nós te oramos. Amém e amém. Bem, meus queridos, no capítulo de número 12, nosso autor Neemias volta a utilizar em sua narrativa extensas genealogias. Dessa vez, o autor procura destacar o registro dos sacerdotes e dos levitas. E por que ele faz isso? Ora, ele procura fazer isso porque foram estes homens que conduziram o povo na dedicação dos muros, antes em ruínas, mas agora reconstruídos e fortificados. Observe que Neemias narra que uma grande procissão, principalmente por meio dos sacerdotes e dos levitas, que guiavam o povo em meio a um belo coral, que passava pela cidade, passava pelos muros reconstruídos, pelas portas e pelas torres, até chegarem então ao templo. E que nessa grande procissão, nessa marcha, como diz Matthew Henry, eles iam caminhando e entoando louvores ao Senhor, louvores de gratidão. E faziam isso com tremenda alegria, como parte de uma grande festa, de uma grande e santa festividade em louvor ao Deus único, vivo e verdadeiro,
por causa da grande obra que ali foi operada na recuperação da cidade santa. Nessa noite, trataremos sobre a importância do louvor, meus irmãos, na vida do povo de Deus. E faremos isso sob dois aspectos, tanto na questão da forma, quanto também na questão da imagem. A partir disso, então, nós nos perguntamos, por que o louvor é tão importante na vida do povo de Deus? Ora, meus irmãos, pelo que as Escrituras nos dão o devido testemunho e nos revelam, o louvor é importante nas nossas vidas, porque o louvor faz parte da restauração do povo de Deus. Quando nós lemos aqui os versículos de 1 até o versículo de número 26, nós vimos que Neemias faz questão de destacar o retorno dos sacerdotes e dos levitas que estavam até então exilados. Esse destaque das genealogias é algo bastante presente no livro de Neemias e também no livro de Esdras, exatamente para registrar o momento histórico e importantíssimo do repovoamento da cidade santa, do repovoamento de Israel, do cumprimento da promessa de Deus, da exaltação de sua fidelidade para com o povo da sua aliança. Pois conforme Deus havia prometido, meus irmãos, e havia também já anunciado por meio de seus profetas, quando o seu povo se arrependesse de todo o coração, Ele então os traria de volta à terra prometida a seus pais, a terra que mandava leite e mel, a terra da grande bênção e a cidade do grande rei. Por isso, então, percebam, meus irmãos, que nesses primeiros versículos, que para muitos parecem áridos, pois nós temos aqui apenas a descrição das genealogias, no entanto, uma verdade fundamental é suscitada aqui, meus irmãos. Porque aqui nos está sendo narrado a forma como os muros daquela cidade foram então dedicados e como isso estava acontecendo. E Neemias narra que tanto os sacerdotes quanto os levitas, responsáveis pela convocação do povo para tamanho movimento de dedicação dos muros, decidem que essa dedicação começaria então com uma grande marcha sobre eles, passando pelas portas reassentadas, até chegarem então diante do templo. E isso nos mostra uma grande verdade, irmãos. Há momentos em nossa vida que é necessário contemplar o passado para que possamos enxergar as bênçãos que estão postas à nossa frente. Muitas vezes nós deixamos de olhar para os grandes e fiéis ministros do Senhor de forma justa. Geralmente, quando os olhamos, é sob um olhar degradante e pejorativo. Apesar de muitas ferramentas ao nosso alcance, dificilmente procuramos enxergar as virtudes dos oficiais e dos ministros de nossa igreja. Nós só ressaltamos os defeitos, nós só apontamos para as desqualificações, que muitas vezes se sobressaem de fato. E esquecemos de nos lembrar o que estes já fizeram pela igreja, do papel que estes desempenharam nas nossas vidas. Nos esquecemos que, assim como nós, estes homens também são pecadores, e que, assim como nós enfrentamos dificuldades e temos os nossos problemas, esses homens também tiveram as suas dificuldades e enfrentaram os seus problemas, e não apenas os seus, mas do povo ao qual Deus os confiou. Nos esquecemos que eles também precisam lutar diariamente contra a natureza adâmica que ainda possuem.
Esquecemos que muitas vezes, por meio deles, nós podemos ouvir a palavra de Deus, pregada fielmente, com zelo e com muito cuidado. Esquecemos que eles foram boca de Deus nas nossas vidas. E é exatamente então por isso que Neemias destaca essa genealogia. Para que fique lembrado na história, para que todos conheçam, para que todos lembrem e não mais se esqueçam da trajetória destes homens. No Salmo 112, versículo 6, o salmista declara que o justo ficará em memória eterna. Veja, meus irmãos, eu e você devemos contribuir para o cumprimento dessa promessa. Que a memória do justo seja abençoada e perpetuada. Essa é uma dívida que devemos a ministros fiéis, de lembrarmos dos nossos pastores que nos falaram a palavra de Deus, que foram sinceros, que foram tementes, que foram dedicados em seu ministério, em serem fiéis a Jesus Cristo, e refletiram na sua vida, como um espelho, a glória de Cristo para todos nós. Independente, irmãos, se foram seus amigos ou se não foram seus amigos. Independente se partilharam muito da sua mesa ou não partilharam muito da sua mesa. Independente de ter dado gargalhadas ou ter chorado junto. Independente se no aniversário dos seus filhos ele levava presente ou deixava de levar. Independente se com você ele era um pouco mais ríspido e com outros ele era um pouco mais afável. Mas não é isso que deve ficar na nossa memória quando nos referimos a um ministro de Deus. O que deve ficar em nossa memória é a sua fidelidade a Cristo e a palavra de Deus proclamada com alegria e plena fidelidade. E se eles agiram assim, irmãos, eles devem ficar marcados em nossa memória. Outro fato importante destacado aqui por Neemias é o retorno de Esdras. Ou seja, Neemias volta a mencionar o nome de Esdras como participante da dedicação dos muros, fazendo-a de forma alegre. Meus irmãos, vejam que essa alegria é retratada pelos louvores entoados aqui pelos levitas e pelos sacerdotes, que iam conclamando o povo alegremente para a grande festa. Nós lemos acerca de um dos levitas, lá no versículo de número 8, que presidia sobre os louvores, ou seja, ele estava incumbido de cuidar para que os salmos, os cânticos de louvor, os salmos do Senhor fossem constantemente cantados no templo, no devido tempo e da maneira correta. E por que eles faziam isso, irmãos? Eles faziam isso porque a música é uma das grandes bênçãos que Deus nos deu. É uma arte universal, transcendental, atemporal. A música é um veículo de comunicação importantíssimo. Ora, Davi afirmou que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Meus irmãos, os céus celebram uma música que atinge os ouvidos, e não apenas os ouvidos, mas os olhos. A música é uma das forças mais poderosas do mundo. Observem que o ritmo interfere em nossa estrutura muscular, altera nosso batimento cardíaco, nossa velocidade de marcha, o nosso sistema respiratório. A melodia interfere poderosamente nas nossas emoções, podendo nos levar à alegria e às lágrimas. Pode nos conduzir da euforia à calmaria, e isso em poucos instantes. E sabe por que isso acontece, irmãos? Isso acontece porque o louvor reflete o agir de Deus em meio do seu povo. É isso que Neemias vai destacar nos versículos 27
ao 47, que nós temos aí. Eu não vou ler novamente, meus irmãos, nós já o lemos e muito extenso. Mas veja, quando ele fala nesses versículos acerca do que aconteceu ali, percebam, nós não sabemos quanto tempo ao certo decorreu desde a conclusão do muro até a sua dedicação. Mas Neemias faz questão de nos dizer que quando essa hora chegou, os sacerdotes e os levitas foram convocados, principalmente os levitas que haviam se instalado nas zonas rurais, nos arredores da cidade de Jerusalém, dentro do território de Israel. Ele nos mostra que as aldeias e as regiões que estão ali mencionadas, do norte de Jerusalém, por exemplo, quando ele se refere a Netofá, Gebá e Asmavete, e também do leste de Jerusalém, quando ele fala de Bet-Gilgal. Veja, ele diz no versículo 30 que os sacerdotes e os levitas, então, ao serem convocados, foram e se purificaram. E é assim que deve ser, meus irmãos. Nós devemos limpar as mãos e purificar o coração quando qualquer obra de Deus irá se utilizar delas. Com esses líderes não foi diferente. Neemias diz que os sacerdotes e os levitas purificaram a si mesmos, para então purificarem o povo, irmãos. E observem que nessa narrativa, Neemias nos mostra uma segunda grande verdade aqui. Aqueles que são úteis para santificar outros, devem santificar-se a si mesmos primeiros, e separar-se para Deus, com pureza de mente e sinceridade de coração. Observe que assim então eles procederam e purificaram, na consequência disso, as portas e o muro. Eu olho para esse texto e às vezes eu fico pensando nessa questão da purificação. E me vêm as palavras de Paulo a Tito, lá no capítulo 1, quando ele escreve a ele e diz que todas as coisas são puras para os puros. E para aqueles que são santificados, suas casas, mesas e todos os seus confortos, prazeres são santificados. Paulo, quando escreve a Timóteo em sua primeira carta. E sabe o que isso vem à minha mente, irmãos? Vem à minha mente o cuidado de Deus para com o seu povo. Ao sabermos dessa realidade, que não apenas aqueles sacerdotes e levitas da antiga dispensação, mas os pastores da nova aliança, separados por Cristo, vocacionados por Ele, que se dedicam a uma vida de temor e tremor diante de Deus, e uma dedicação de compromisso com Cristo, a sua palavra e a sua igreja, por amor a Ele, procurando santidade para proclamar santidade, procurando compaixão para proclamar compaixão, sentindo as dores de Cristo, enfrentando grandes e terríveis tribulações para poder trazer conforto àqueles que também enfrentam. Eu enxergo nisso, meus irmãos, que nós, por conta disso, podemos esperar consolo quando estamos preparados para recebê-lo. Certamente nós não sabemos ao certo como essa purificação foi realizada, mas desconfiamos que tenha sido realizada através da aspersão da água da expiação, ou, como diz em Números 19, da separação, como é chamado. Foi então aspergida sobre eles mesmos, e sobre o povo, e sobre os muros, e sobre as portas, e vejam que isso faz
E nos mostra uma clara e uma nítida tipificação da purificação pelo sangue de Jesus Cristo, com o qual as nossas consciências são purificadas das obras mortais, como diz o autor aos Hebreus no capítulo 9. E assim nos tornamos aptos para servir ao Deus vivo e para estar debaixo do seu cuidado. Note que não sabemos, meus irmãos, de certo como foi essa purificação. Mas isso não impede de nos enxergar que o ato envolveu alegria, envolveu louvores, e louvores aqui, a palavra também pode ser traduzida como sacrifícios, e o cântico dos salmos. O cântico inspirado pelo Espírito Santo de Deus, entregue ao seu povo para o louvor de seu nome, pelos séculos dos séculos. E aqui, meus irmãos, eu quero destacar 3 sinais acerca do louvor que refletem o agir de Deus em seu povo. E o primeiro sinal é bem enfatizado por Neemias, é a alegria. Neemias nos traz nestes versos uma descrição de uma grande festa realizada para essa dedicação dos muros. Uma grande festa que foi celebrada com cânticos, com hinos de louvor em agradecimento ao Senhor, depois de mais de 100 anos debaixo de escombros. Finalmente a cidade havia sido restaurada, os muros haviam sido reconstruídos e todos agora estavam a se alegrar com tão grandioso feito das mãos do Senhor. Por essa grande festa, todos os sacerdotes, os levitas e os cantores, fazendo parte, e assim fizeram, vieram todos, de todos os lugares, para essa grande celebração, e a união do povo de Deus foi causa de uma comovente alegria, além de um grande brado de vitória. Estavam alegres pela vitória alcançada pela graça do Senhor. E para demonstrar essa alegria, eles então cantaram com toda a sua força. Literalmente, como nós dizemos, com todos os seus pulmões. Cantaram assim como Miriam cantou após a travessia do Mar Vermelho. Cantaram como Davi ao carregar a Arca da Aliança para Jerusalém. Cantaram como cantou Tiago na Nova Aliança, ao dizer: estais alegre, cante louvores. Salmodiai. Meus irmãos, Neemias nos ensina neste capítulo 12 que a alegria é uma das marcas distintivas do povo de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. O evangelho que abraçamos é a boa nova do Senhor da alegria. O reino de Deus é a alegria. Portanto, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. O dia do Senhor era um dia de júbilo para os puritanos. Desfazendo aí as caricaturas de que os puritanos viviam com um chapéu preto, uma cara invocada de raiva e um olhar tristonho e cabeça baixa. Pelo contrário, não é à toa que era chamado o dia do Senhor de o dia da feira da alma. Ninguém senta numa mesa repleta de boa comida e grande fartura com tristeza no semblante. Nós sentamos à mesa para nos alegrarmos com aquele que nos convida para o seu banquete. E assim foi com esses irmãos nossos. E assim é com todo aquele que acha contentamento em Jesus Cristo.
Em segundo lugar, união. Veja, Neemias faz questão de frisar no texto os nomes dos participantes. Isso não foi ao acaso. Mas Neemias queria mostrar que havia uma comunhão entre os líderes e o povo. Vejam, onde há essa união, o Senhor ordena bênção e vida para sempre. E Ele faz isso, meus queridos, porque não pode haver adoração vertical se não houver comunhão horizontal. Como nós dissemos nessa manhã, o corpo de Cristo não pode ser fatiado, ele é uno. Apesar da diversidade, o Senhor nos faz um só com Ele. Logo, se não há comunhão, não pode haver adoração. Não podemos cultuar a Deus, meus irmãos, de uma maneira sincera, se não amarmos os nossos irmãos também de uma maneira sincera. Em terceiro lugar, Neemias nos mostra que houve conversão. É o terceiro sinal do louvor que agrada a Deus. Queridos, há um caminho que necessita ser percorrido para alcançarmos a verdadeira adoração. Observe que Neemias cita no versículo 31 a passagem então pela porta do monturo. Veja aí, ele diz assim: então eu trouxe os príncipes de Judá ao alto da muralha e constituí 2 grandes companhias para dar graças, das quais uma seguia pelo lado direito da muralha em direção ao portão do esterco, ou à porta do monturo. Em hebraico, essa palavra significa ruína, significa um local onde se amontoa um lixo. Esse local também é chamado de Vale dos Filhos de Inom, onde os condenados à morte na cruz, depois de mortos, eram jogados naquele monturo. A porta do monturo, em Jerusalém, era uma espécie de forno crematório. Observe que esse texto, espiritualmente, meus irmãos, nos fala, então, da miséria do homem pecador. Nos fala que esse miserável pecador necessita de humilhação. Antes de adorar a Deus, antes de louvar a Deus, ele precisa passar pela porta do monturo, ele precisa se humilhar, ele precisa reconhecer o lixo que ele é. E então, ao reconhecer, se quebrantar, ter convicção de seus pecados, de sua real condição, e confessar isso ao Senhor. Porque é assim, irmãos, que reconhecemos que somos pó, e que precisamos, ou melhor, necessitamos da graça e da misericórdia de Deus. É no monturo, meus irmãos, é na porta do lixo, que podemos clamar como Davi, e que podemos orar como Davi orou, e dizer como Davi dizia: Deus me tirou de um tremedal de lama, de um poço de perdição, e me pôs nos lábios um novo cântico. Mas não é apenas pela porta do monturo que precisamos passar, meus queridos. Neemias fala que aquela procissão passou também adiante da porta da fonte. Veja aí o versículo de número 37. Neemias diz assim: e na porta da fonte, a qual estava defronte deles, subiram as escadas da cidade de Davi, onde começa a subida da muralha, desde cima da casa de Davi até o portão das águas, na parte leste. Veja que na descrição que Neemias nos dá, essa porta da fonte dava então para uma outra porta, a porta que conduzia ao jardim real, e próximo a esse jardim real se encontrava o famoso tanque de Siloé. E é interessante percebermos, meus irmãos,
que as fontes são lugares onde brotam águas puras e cristalinas. As fontes eram conhecidas pelo povo de Deus como mananciais. E quando pensamos em fonte de águas puras e cristalinas, quando pensamos nessas fontes de água com um manancial, não podemos pensar em tal descrição sem nos lembrar daquilo que o próprio Senhor Jesus toma como ilustração acerca de si mesmo, ao dizer que Ele é o manancial de Deus, ao dizer que Ele é a água viva que jorra da fonte, é a água inesgotável, e que quem beber dessa água jamais terá sede. E sabe o que isso quer nos dizer, meus irmãos? Que essa porta da fonte é a porta para o novo nascimento. Precisamos, meus irmãos, depois de nos arrepender dos nossos pecados, nascer de novo. E só podemos nascer de novo se bebermos da água viva, que é Cristo Jesus. E então, quando essa fonte jorrar dentro de você, então o louvor brotará verdadeiramente no seu coração e se esparramará pelos seus lábios e tomará conta de todo o seu ser, lhe fazendo louvar com alegria indizível. Porque esse manancial a jorrar dentro de sua alma mostra que há um outro Espírito habitando em vós. Por isso é vital, irmãos, que bebamos dessas águas, que nos lavemos nessas águas, que correm do trono de Deus, antes de nos colocarmos diante de Deus em adoração e louvor. Não é à toa que os puritanos prezavam que nos preparássemos para o dia do Senhor. E eu pergunto, quantos têm feito isso? Quantos têm se consagrado para consagrar esse dia santo para a adoração verdadeira ao Senhor? Veja, olha aí o que ele diz no versículo 38. Ele diz, e a outra companhia. Vejam, eram duas companhias. Um que passou pela frente da porta do monturo, e a outra companhia que dava graças, que seguia em direção a eles. E eu, veja, depois deles, e a metade do povo sobre a muralha, desde além da torre das fornalhas até a muralha larga. A torre das fornalhas aqui, mensurada por Neemias, diz respeito, meus irmãos, ao fogo purificador. Nessa torre, tudo que era palha e sem valor era queimado. Então veja, além de confessarmos os nossos pecados, bebermos da água viva que é Cristo, perseverarmos em santificação, nos alegrarmos na adoração, também precisamos passar pelo fogo purificador, para que a escória, a sujeira, a lama, a podridão de nossas feridas de pecado, sejam então purificadas pelo fogo. Porque o fogo de Deus não vem para nos destruir, não a nós, que cremos em Jesus Cristo, mas vem para nos purificar. Nos purificar. Assim como o ourives precisa ver o seu rosto refletido no metal que ele está a trabalhar, da mesma forma o Senhor nos purifica. O Senhor nos limpa para refletir a sua imagem em nós. Esse muro, meus irmãos, nos mostra então a liberdade que Cristo nos dá. Nos mostra que, como nós vimos aqui na doutrina passada, o Senhor quebrou as correntes
do jugo do pecado, nos retirou do reino de morte e de trevas, nos dando a liberdade para que agora pudéssemos verdadeiramente cantar com alegria e salmodiá-lo de todo o coração. Neemias, no versículo 39, veja aí, cita então a porta de Efraim, ele diz: e do alto do portão de Efraim, e do alto do portão velho, e do alto do portão do peixe, e da torre de Ananeel, e a torre de Meá, até o portão das ovelhas, e eles pararam no portão da prisão. Neemias cita então a porta de Efraim, a porta velha, a porta do peixe, a porta do gado, a porta dos guardas, a torre de Ananeel, a torre dos 100. E essa última diz respeito diretamente à palavra de Deus. Diz, meus irmãos, e nos ensina então que o louvor a Deus deve estar baseado na sua palavra. Se a nossa vida deve estar alicerçada naquilo que as Escrituras nos dizem, porque o nosso louvor teria que estar alicerçado em algo externo àquilo que as Escrituras nos entregam. Onde está a ordem do Senhor Deus para compormos louvores ao nosso bel prazer? Onde está a ordem para sermos os Davis da nova aliança? Onde está a crítica na nova aliança, aquele saltério desenvolvido pelo próprio Espírito Santo de Deus e preservado ao longo de milênios? Onde está a ordem para desprezá-lo? Meus irmãos, se as nossas ações devem refletir a palavra de Deus, o caráter de Deus, a glória de Deus, por que os nossos lábios não deveriam refletir em louvor a mesma coisa? Por que, irmãos? Vejam, o povo de Israel desfrutava de um momento histórico em suas vidas. Uma grande reforma havia sido feita. Eles estavam provando de um avivamento, como nós vimos nos capítulos anteriores. É então nesse contexto que os sacerdotes e os levitas dedicam então os novos muros ao Senhor. E eles fazem isso cantando, louvando ao Senhor, em um culto verdadeiro, segundo o próprio Deus ordenou, em espírito e em verdade. Vejam, enquanto os príncipes, os sacerdotes, os levitas testificavam de sua alegria e gratidão por meio de grandes sacrifícios, som de trombeta, instrumentos musicais e cânticos dos louvores de Sião, o povo testificava sua alegria em alta voz, cantando os salmos de Davi. E eles cantavam, vejam, com tanta alegria em seu coração, irmãos, que se ouvia de muito longe. E esse cântico era produzido por uma alegria sincera e vigorosa. Porque, meus irmãos, Deus não deixa de observar, mas generosamente aceita aquilo que é honesto e feito de maneira zelosa pelos simples. Não, Deus não olha para a nossa beleza, nem muito menos para a nossa ciência, se somos mais doutos ou não. Não.
Deus olha para a sinceridade de nosso coração, da alegria de podermos dizer que pertencemos a Ele, do gozo de dizer: Ele é o meu Senhor, a minha vida está debaixo da sua vontade, eu sou dele, como cantou Salomão poeticamente: eu sou dele e ele é meu. Eu devo chamar a atenção aqui, porque na narrativa é dito que tanto mulheres como as crianças se alegraram. E o seu cântico, da mesma forma tão alto, não foi desprezado, mas registrado para o louvor de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque todos que participam das misericórdias públicas devem participar das ações de graças públicas. E a razão para isso é que Deus os alegrou com grande alegria. O Senhor lhes deu motivo de alegria e corações para que se regozijassem. Sua providência trouxe segurança, paz e tranquilidade, e sua graça os fez agradecidos. E felizes. Ao ponto de fazer com que a oposição de seus inimigos acrescentasse ainda mais alegria e razão para o louvor a Deus. E aqui vem a terceira e última grande verdade que o texto de hoje nos ensina. Grandes misericórdias exigem grande louvor. Como diz o salmista no Salmo 116, versículo 19: solenes louvores nos átrios da casa de Deus, no meio de ti, ó Jerusalém. Que, como nós vimos hoje pela manhã, Jerusalém, além de tipificar a cidade-templo paradisíaca, também figura para a realidade da Igreja de Cristo na Nova Aliança. Portanto, nossas casas, nossas famílias, nossas cidades devem estar alicerçadas nelas. Santidade ao Senhor. Devemos nos alegrar com as suas tenras misericórdias. Devemos olhar para o que aconteceu no passado para enxergar a bênção que Deus colocou em nossa frente. Devemos murmurar menos e sermos mais contentes. E devemos louvar com toda a alegria e coração pela misericórdia e graça de Jesus Cristo na salvação e na condução das nossas vidas. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus bendito, nós te agradecemos por tua palavra nesta noite, proclamada aos nossos corações. Senhor, como é importante, Senhor, e como manifestamos através dos cânticos a alegria de tua presença em nosso meio. Quão maravilhoso é, Senhor, podermos cantar os cânticos que nossos irmãos de todos os tempos também entoaram a Ti, com a certeza e a convicção, Senhor, de que não somos melhores do que ninguém, nem somos dignos disso. Mas a Tua palavra nos dá segurança, aquieta os nossos corações, nos trazendo paz e nos enchendo de alegria e esperança do último dia.
Pai bendito, contempla-nos na beleza da tua santidade, transformando estes vis pecadores aqui reunidos nesta noite, para o louvor da glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém e amém.